Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre os conflitos árabes-israelenses, ok? Para entender um pouco esses conflitos, é importante passar por um rápido histórico sobre a vida dos judeus na Palestina. Então nós começaremos aqui. Os judeus viviam na Palestina até que no século I eles são expulsos da Palestina pelos romanos. Os romanos, povo imperialista, povo que formou um dos maiores impérios da antiguidade. Os romanos, ao tomarem, portanto, esse território, ao dominarem a região da Palestina, expulsam de lá os judeus, que acabam se espalhando pelo mundo, pelo Mediterrâneo, por partes da Europa e posteriormente também por outras partes do mundo fora da Europa. Então, esse é o início do processo de dispersão dos judeus, né? É uma das diásporas hebraicas, ok? Como costuma se dizer. A grande questão é que no século VIII a Palestina é ocupada por árabes, seguidores do islamismo. Então nós temos aqui um território que era ocupado por judeus, seguidores do judaísmo, israelenses, seguidores do judaísmo, e agora árabes, seguidores do islamismo. Muito tempo depois, ok? Então você fica aí com século I, século VIII, século I judeus, século VIII islâmicos dominando aquela região. Lá no século XIX surge o movimento sionista. O que é o movimento sionista, também conhecido como sionismo? É um movimento que prega, que defende que os judeus devem retornar para a Palestina, defende o retorno dos judeus para a Palestina. Ora, aqui já é possível pensarmos que possivelmente poderá ocorrer um conflito. Se retornarem os judeus para a Palestina, eles vão acabar se encontrando com os árabes seguidores do islamismo. Ou terá que haver um acordo, ou possivelmente ocorrerá um conflito. Pois bem, o movimento sionista ganha força ao longo do século XIX e ao longo do século XX. No século XX, qual que vai ser o grande fator deflagrador, né, do retorno dos judeus? A Segunda Guerra Mundial. Então, no século XX, com a Segunda Guerra Mundial, ocorre o Holocausto, que é o extermínio de milhões de judeus pela Alemanha nazista. A comunidade internacional fica comovida e a ONU, que surge naquele contexto e tem como uma de suas principais funções garantir a autodeterminação dos povos, evitar guerra, etc., né? A ONU propõe a criação do Estado de Israel, o que acontece entre 1947 e 1948. Com a criação do Estado de Israel na Palestina, começa ou se acelera o processo de retorno dos judeus para a Palestina. O que já havia acontecido anteriormente, muitos judeus já haviam voltado, mesmo sem a criação oficial do Estado de Israel. Agora, com a criação oficial, os judeus voltam. Importante entender que a ONU faz a seguinte proposta: 50% do território seria judeu e aproximadamente 43% do território palestino. Os palestinos, que lá se encontravam desde o século VIII, não aceitam essa divisão. O fato deles não aceitarem essa divisão é que gerará uma série de conflitos no século XX, que nós vamos ver agora. Então, em 48, perceba que logo no momento que foi criado o Estado de Israel, os árabes islâmicos não aceitam a divisão e você tem a primeira guerra árabe-israelense. Os árabes são derrotados e Israel ocupa 75% do território, ou seja, de 57, eles partem para 75% de dominação sobre o território, gerando mais indignação ainda dos árabes. Em 56 ocorre a Guerra de Suez. A Guerra de Suez está relacionada ao Canal de Suez. O Nasser, que governava o Egito naquele momento, é interessante notar que o Egito ele fica na África, mas do ponto de vista cultural, geopolítico, o Egito é árabe, seguidor do islamismo. Então o Nasser ele inicia um processo de nacionalização do Egito, de expulsão da influência europeia, sobretudo inglesa, do Egito, e tradicionalmente os ingleses têm forte ligação com Israel, com os israelenses. Então o resultado é que o Egito árabe ataca Israel, que por sua vez recebe ajuda da França e da Inglaterra, ok? Então esse é um grande conflito que demonstra aí, né, a comoção dos árabes em relação ao que estava acontecendo com os palestinos ali do local em que foi criado o Estado de Israel.
Na sequência, em 67, ocorre a Guerra dos 6 Dias. Foi uma espécie de retaliação à Guerra de Suez. Israel toma a Península do Sinai, a faixa de Gaza, as colinas de Golã e a Cisjordânia, ou seja, os territórios palestinos ou restritos aos palestinos ficam ainda menores. Os palestinos, a partir desse momento, são obrigados a viver em assentamentos, tá? Em condições praticamente subhumanas, ok? O resultado vai ser mais uma guerra. Em 68 ocorre a Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é um dia religioso, festivo para os judeus. E justamente nesse momento, Egito, que como eu falei, se localiza na África, porém, do ponto de vista cultural e geopolítico, é árabe, né, muçulmano, o Egito e a Síria, que também é um país árabe, atacam Israel. Foi um ataque surpresa. Esse ataque surpresa acabou gerando revide dos Estados Unidos, o que vai fazer com que cada vez mais os árabes tenham grandes diferenças com os Estados Unidos e cada vez mais os Estados Unidos apoiem Israel em meio a esses conflitos, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima.